Nós exaltamos o Teu nome e Tua fidelidade, e pedimos, Pai, fala conosco nessa palavra, fala conosco nesse mergulho que precisamos dar aqui. Pai, eu te peço agora, inibe toda distração, toda força da alma em roubar, com preocupações, pensamentos, em descontroles. Perdoa, Pai, toda palavra, toda atitude, emoção contrária à fé. E nós pedimos agora os Teus anjos trabalhando com poder, o Teu exército, Pai, sobre aqui este ambiente, em todos os ambientes onde essa mensagem chega. Eu peço agora, ministra as nossas vidas, livra-nos de todo mal, a começar da nossa própria humanidade. Perdoe, apaga as transgressões que cometemos mais uma vez. Abre os céus, fala conosco, Espírito de Deus vai à frente, toma a direção e a autoridade dessa mensagem. Nos revela o Pai e o Filho, a Tua pessoa nos conduz em poder. E assim eu te peço sinais para aqueles que acompanham essa mensagem, sinais para aqueles que recebem essa palavra aqui agora, de cura de enfermidades, de quebra de cadeias, que seja cessado toda a opressão e toda a mentira do inferno. Pessoas com obstinação de pensamentos, que a rebelião do inferno entra no teu coração por dúvidas, no labirinto maligno, seja cancelado agora, que você esteja em paz, que você se sinta filha e filho do Deus vivo, e mais uma vez o Senhor seja exaltado. Não coloca a minha vida como instrumento e servo nas limitações e condições que eu estou, mas eu sei que a Tua justiça, a Tua graça, o Teu perdão e o Teu poder me capacitam, Pai. Eu peço, usa-me, e assim fala com cada um agora, abençoa essa transmissão, abençoa essas conexões, seja ao vivo ou gravados materiais, que possa conectar poder e vida, e assim já te agradecemos, que a luz resplandeça sobre as trevas e vença o nome do Senhor, em nome de Jesus. Pode aplaudir, que Ele é santo, Ele é fiel. Amém? Pode sentar, se prepara aí, meu filho. Iluminação diferente, Bola TV, comunicação, tudo trabalhando. Que Deus abençoe vocês. O mínimo que essa igreja precisa de pessoas excelentes para transmitir. Amém? Todos me ouvem bem? Pessoal de casa, vai dando like, vai dando sinaizinhos aí para a galera da comunicação. Amém? Avisa os amigos que está começando a palavra de Deus, que aqueles que vacilaram e não adoraram nesse momento, podem receber ainda muito do que Deus tem preparado. Amém? Abra comigo, por favor, no segundo livro de Reis, Antigo Testamento, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 1. Texto conhecido, porque a palavra de Deus, do início ao fim, revela o seu poder, sua grandeza, sua graça e misericórdia. Segundo o livro de Reis, ministério de louvor, vocês tomem uma água e sentam aqui para pegar a palavra. Não existe essa de cafezinho aqui. Estamos aqui para adorar o Senhor, e os obreiros da mesma forma. E você que está em casa também, cessa agora aí a bagunça, senta na frente da televisão, desliga aí o WhatsApp e conecta no poder de Deus. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, verso 1 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então o rei da Síria disse: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Até aí, por enquanto, nós vamos seguir no segundo livro de Reis, capítulo 5. O cenário aqui, queridos, que Deus já operava poderosamente através de Eliseu, uma porção dobrada de Elias. E naquela região, o reino já era dividido, o reino do norte, o reino do sul, nessas guerras contra a Síria. Nós vemos uma história importante, e esse homem não é mencionado, inclusive por Jesus em Lucas capítulo 4, que na época da fome, na época dos leprosos que havia, Deus decidiu apenas curar Naamã, um sírio. Jesus menciona esse homem porque há um propósito.
Para nós, fonte de poder a palavra de Deus, quando você abre o teu coração, abre o seu coração, a sua mente para aquilo que vem, que é mais que informação. É poder de Deus liberado a todo aquele que crê. Se você crê, diga amém. Naamã significa agradável. Era um comandante do exército sírio que passou por um processo de desconstrução. E toda desconstrução, meu tecladista e minha equipe aqui, começa na mente e no coração. Você não desconstrói apenas o estilo. Agora você é mais skatista, fighter, ou tático, ou você é mais playboy, né? Aqueles que ficam nas promoções do shopping. Não se desconstrói de fora para dentro, mas de dentro para fora. E aqui uma mensagem importante sobre desconstrução de estruturas que foram criadas nesses últimos meses. Naamã era grande homem diante do seu Senhor, responsável por livramentos do Senhor para os sírios, inimigo de Israel e de Judá. Deus olhava para Naamã: por causa dele eu vou dar vitória. Deus tem planos. Por isso que os nossos conceitos, as nossas críticas, as nossas opiniões não são nada, trapo de imundícia. Quando a gente acha que sabe alguma coisa, Deus vem e faz. Como a pastora pregou aqui, o homem faz planos, mas Deus tem caminhos diferentes. Ela trouxe essa mensagem no domingo, no retrasado foi o Alex Flores que pregou sobre uma nova disposição. E o que eu vejo, queridos, é que as estações nos levam a desconstruções. Valoroso da parte de Deus, deu livramentos para os sírios, mas era leproso. Queridos, a lepra, embora fosse uma doença maldita na Síria, assim como no Israel, Naamã não estava desligado. Naamã não estava desligado, não estava desconectado. Nós sabemos que a lepra, de acordo com a orientação aqui do dicionário bíblico, uma doença caracterizada pela brancura, por inchações, tumores, manchas que desfiguram a pele. A descrição no livro de Levítico, depois você pode estudar Levítico capítulo 13 e 14 inteiro, incluía outras doenças de pele, além da lepra que a gente conhece hoje. Um tipo de mofo também era conhecido como lepra. E os leprosos eram forçados a morar longe das outras pessoas, e quando se aproximassem das outras pessoas, devia-se gritar: imundo, imundo, imundo. Jesus curou leprosos. Lepra hoje, queridos, não é você ter uma doença. Eu passei pelo Covid, eu senti umas diferençazinhas. As pessoas já ficam meio assim, não vem aqui. Graças a Deus, pela sua misericórdia e seu propósito, nós enfrentamos. Cheguei numa fase 2, que eu não recomendo para ninguém. E o que nós vemos aqui, voltando a Naamã, numa das investidas da Síria contra Israel, algo acontece. Uma menina israelita capturada, se torna escrava da mulher dele. Só estou agora recapitulando o que nós lemos, para você entender a profundidade da história, onde ela pode te levar. Depende de você. A Bíblia é um convite para o mergulho. Tem alguns que gostam de ficar com a perninha só em volta ali no primeiro azulejo. Tem gente que está nadando faz tempo. E os que estão nadando faz tempo na presença de Deus se renovam a cada dia, a cada manhã, conforme a misericórdia do Senhor. E ao ver a luta pessoal desse comandante, essa simples serva trouxe esperança. A mulher desse comandante, e ali inicia o processo da desconstrução. Muitas vezes nós precisamos só apenas de um pouquinho de esperança, para entender que o caos não é o caos, que na tempestade Deus reina e governa, que na tormenta Ele tem o seu caminho, e que no caos Ele põe ordem, se a gente deixar. Essa pequena escrava, talvez imperceptível diante de uma corte de lideranças, trouxe esperança para um lar. Esperança é algo que está muito caro hoje, porque é um turbilhão de informações, de notícias, de vídeos. Eu simplesmente falo publicamente, eu excluo, eu deleto, eu não vejo, porque eu prefiro ficar na palavra. Não de uma forma ignorante, não saber, não estudar, não ler, não pesquisar, não se informar, não é isso. Porque eu não estou um gado indo para o matador. Eu pertenço a Deus, eu sou filho dele. Eu leio um cenário natural, mas acima disso meu Deus governa. Amém? E através dessa notícia, nós vemos a atitude desse homem, estruturas que guerreavam dentro dele, nos seus pensamentos. E essas estruturas levaram ele a uma grande mudança. Através dessa escrava, essa notícia chega até o profeta Eliseu, que poderia curar a lepra,
E o rei Ben-Hadad envia uma carta ao rei de Israel. E o rei de Israel, a notícia gera um choque. O rei de Israel rasga suas vestes, se desespera, porque ele achava, ele acreditava que era um pretexto para começar mais uma guerra. Só que Eliseu o tranquiliza. Verso 7, lê comigo aí, segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que não buscais uma ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As guerras que nós estamos travando é num campo profético. É um cenário de opressão, de palavras, de argumentos, que está oprimindo, trazendo peso e separando pessoas, e distanciando pessoas, desconstruindo pessoas para o lado negativo. E quando nós lembramos o poder profético da palavra de Deus, o poder que o Espírito Santo tem nos revestido, e Ele está em nós, Ele habita em nós, como Jesus promete, confirma em João capítulo 14, há uma diferença naquilo que sai da sua boca, porque vem do coração, conectado ou não em Deus. Pecado é o que sai, não é o que entra, como disse Jesus lá em Marcos. E muitas vezes nós ficamos preocupados com o que está vindo, mas você não solta uma palavra. Não há uma atitude de pronta resposta para aquele momento de cenário de opressão. E que nessa noite, hoje, a estrutura que estava te oprimindo enfraqueça e perca poder, para que você saiba que há profeta na casa do Senhor. Há um cenário futuro que o homem desenhou, mas há um cenário soberano da palavra de Deus ao seu povo. Aqui começa o confronto de estruturas, pensamentos versus obediência à palavra de Deus. Frustrações podem nos levar a bloqueios. Frustrações podem levar eu e você a bloqueios. Armaduras pesadas, autoconceito equivocado, nos levam a limitações que trazem consequências. E quando nós esperamos situações que sejam feitas conforme a nossa expectativa, certamente vão nos mostrar o quanto do eu precisa ser frustrado. Eu fiz um cenário perfeito, vou viajar terça, vou para o congresso, vou ver minha família, vai estar tudo certo. Cara, não aconteceu nada. E eu orando, achando que no último dia eu conseguiria ir. Fui me levantar agora, recentemente. A gente faz planos, a gente desenha, a gente dá desculpas para Deus. Mas como o homem e o cavalo se preparam para a guerra, a pronta resposta vem do Senhor, diz Provérbios. A proteção que nós criamos pelas experiências negativas nos coloca num processo de dor, de frustração, de mágoa, de sequidão, de lepra. Eliseu manda esse homem vir, deixa Naamã vir. E Naamã vai com uma expectativa, como eu e você, que pessoas vão fazer algo por nós, que certamente situações vão ser resolvidas, porque nós temos uma reputação, nós temos uma imagem. Verso 9, segue comigo. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Verso 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Verso 11, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e se colocará em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Para mostrar que era Deus quem cura, e não homem algum, Eliseu não se apresentou a Naamã, mas apenas enviou-lhe uma mensagem. Mas a estrutura desse homem era tão forte dentro dele, e precisava ser chocada, através da operação da graça divina, que ele não entendeu. Não entendeu.
Muitas vezes nós criamos nas expectativas as nossas próprias dificuldades, porque a gente espera que uma pessoa, Deus levante, e que a gente possa confiar, e tem hora que Deus diz, não vai ser pessoa, vai ser eu pessoalmente. Mas nós ficamos frustrados, ficamos indignados, e como Naamã, consideramos uma afronta, um tipo desse de tratamento. Mas se ele aqui em nós, lembrássemos de um certo líder militar romano, lá em Mateus, capítulo 8, se eu não estou enganado, conhecido como um centurião, que não se sentia digno de Jesus entrar debaixo da sua casa para curar um servo dele que estava enfermo. É completamente diferente, a indignação é oposta à fé, porque o cara que tem fé, ele é humilde, ele espera, ele sujeita, ele se adapta, ele permite ser desconstruído e reconstruído, ele permite Deus começar a reeditar a vida dele. Ah, mais um cara que está indignado, mais um cara cheio de si, não, ele está cheio de justificativas, ele está cheio de argumentos, ele está cheio de razão. Estruturas que precisam ser confrontadas. Tempos como esse que nós vivemos, queridos, pedem muita prudência nos nossos pensamentos, porque um pensamento na verdade é um mergulho, que pode ser perigoso, a gente não pode voltar desse mergulho. Vou repetir aqui, pensamentos são mergulhos perigosos, um diálogo pessoal, interno, que pode nos levar a lugares que a gente não consegue mais sair. O caminho do eu fortalece a justiça própria. Eu uso o exemplo de Naamã, de uma pessoa indignada, frustrada por um período que não teve as respostas que imaginava, que está se desconectando, se desligando. Pessoas que estão cheias de si, cheias de pensamentos, cheias de estruturas que precisam ser desconstruídas hoje. Repete comigo, hoje. Justificativas que abrem a porta de um labirinto. E nesse labirinto existem estruturas espirituais que querem te prender e me prender. E nós podemos nos tornar prisioneiros dos nossos pensamentos. Quantas vezes Deus corrigiu o seu povo em relação aos seus pensamentos? Quantas vezes Jesus confrontou homens e mulheres religiosos a respeito dos seus pensamentos? Quantas vezes nós vemos os apóstolos confrontando pensamentos das comunidades? Jesus em Apocalipse confronta pensamentos da igreja. Acostumamos muitas vezes com bases tóxicas, e quando nós nos acostumamos com bases tóxicas, a nossa sobrevivência será a curto prazo. Falo espiritualmente de pessoas que estão brincando com apostasia. E na vulnerabilidade da lepra, nós podemos ser alvo da graça divina, ou alvo da operação do diabo para fortalecer a dureza do nosso coração. Mas graças a Deus, que Ele levanta pessoas, servos, para nos ensinar os seus caminhos, e para nos convencer através da operação do Espírito Santo. Ainda assim, as estruturas vão gritar, por uma racionalidade, para congelar, só que o Espírito Santo está pronto com a graça, para apresentar o melhor de Deus no nosso pior. Verso 13, segue comigo por favor. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram, imagina esse comandante, toda a estrutura, a tropa, toda a honraria, e aí chega os servos dele. Eu amo essa mensagem, eu amo essa passagem. E lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, levanta-te e ficarás purificado. Deus usa as pessoas pequenas, Deus usa as crianças, Deus usa um pecador como eu e você, para quebrar uma estrutura de uma pessoa que está irrepreensível numa direção de obstinação. Verso 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Até aí. O que são esses mergulhos no Rio Jordão? Eu sou tão privilegiado por Deus, que eu já mergulhei algumas vezes no Rio Jordão, e que Deus nos prepare e nos permita ir novamente para Israel. E você que tem fé e queima o teu coração, que você possa ir junto comigo. Esses mergulhos, queridos, é a vontade de Deus prevalecendo. É quando Deus se faz soberano. E a gente tem que obedecer uma direção.
a gente não tem muito o que fazer. O simples ato de descer e levantar no rio, não muda nada. Mas quando ele teve que se dobrar a um homem de Deus, que era usado como instrumento para curá-lo e libertá-lo, é quando o orgulho dele teve que se curvar 7 vezes. É que a primeira vez ele vai com raiva, minhas estruturas de pensamentos, e na segunda vez são os meus conceitos, na terceira vez são os meus valores, a minha imagem, as minhas vontades, a minha justiça, o meu orgulho, tudo isso sendo afogado um atrás do outro. Eu imagino os demônios da Síria vendo esse homem se dobrar, e eu imagino Deus vendo esse homem se dobrar, diante da palavra do profeta. Naamã obedeceu e foi curado. Obediência é a melhor virtude que podemos dar. Você ama a Deus? Creio que se você ama a Deus, você não vai falar nem surtando, você vai falar que não ama a Deus. Mas você quer agradá-lo? Sabe, a gente está num campo de pouca revelação, e de muito conceito, de muito coach. Não tenho problema com coach, cara. Tem amigos que são coach, eu gosto, até ouço bastante se precisar. Mas falta obediência, falta um mergulho mais profundo. A gente quer amar a Deus, nós amamos a Deus. Jesus diz: quem ama, guarda os meus mandamentos. Quando o profeta Samuel confronta Saul obstinado, já era dominado por espírito maligno, pela rebelião dele, desobediência, ele fala: tem tanto prazer em sacrifício, como a que se lhe obedeça. Ei, se você quer começar a ser curado, desconstruído e reconstruído, comece a entender o segredo da obediência. Mas não uma obediência forçada do primeiro mergulho, tá bom? É aquela obediência, o que ele falou? É para 7 vezes no Jordão. Fui. Você contrasta a indignação desse comandante com outro comandante do Novo Testamento, como eu trouxe aqui para exemplo, que é o centurião romano. Ele falou: não, só uma palavra, Jesus. Ele mandou avisar, nem chegou perto, porque ele sabia que ele era romano, ele sabia que ele era digno, que ele obedecia uma estrutura pagã. Essa consciência que precisa resplandecer novamente para você ser curado da lepra, dos conceitos, das mentiras, de uma autoimagem distorcida. Quando a identidade dele foi mesclando com a vontade de Deus, algo poderoso aconteceu, o coração dele mudou. Quando você começa a mesclar a sua identidade, com seus defeitos, com sua história, com o seu genograma, com tudo que você vem, todo esculhambado, como todos nós aqui, lascados, que viemos chegando na presença de Deus, mas a gente vai mergulhando na presença de Deus, vai permitindo o poder dele vindo sobre nós, a nossa identidade vai mesclando com a vontade dele, você não é mais aquele pecador, aquela pecadora, você se torna uma filha, um filho, um instrumento, um servo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, para um destino de glória. Que aplaude ao Senhor. É quando você mergulha e mescla a tua identidade em Deus. Chorando, lutando de madrugada para a Valéria não acordar, saturação baixando de 93, 92, 91. Falei: Deus, me ensina o que eu preciso aprender. Só isso. Desesperado para poder adorar o Senhor. Mando um recado para minha liderança: hoje vocês podem vir. Não entenderam ainda. Só queria uma oportunidade de adorar a Deus. E gente declinando da sua chamada, por orgulho, por desculpa esfarrapada. Precisa mesclar a identidade em Deus. Pessoas segurando o que tem, e gente sofrendo do lado. Gente com grana, e vendo o familiar passar luta. Não entendeu? Precisa mergulhar. Gente que podia resplandecer na sua vizinhança, gente que podia resplandecer no seu trabalho, gente que podia resplandecer na web, em vez de ficar falando papagaiada e buscando em feed de notícias de coisas que distraem e roubam da presença de Deus. Quando a gente mescla a nossa vida, a nossa identidade, a nossa história com a obediência, aquilo que Deus nos dá a direção, a gente se torna quem precisa ser. Justiça própria, queridos, é o falso amor. Por isso que é um lixo.
Justiça própria é o falso amor. Por isso que Deus abomina a justiça própria, como ele fala em Isaías. É o falso amor, porque é interesseiro. Você agrada porque vai ter um retorno. Você se aproxima porque vai ter um benefício. Falso amor. E quantas vezes nós caminhamos debaixo desse falso amor? Quantas vezes servimos por um falso amor? Que motivação que precisa se converter novamente nossa. Verso 15. Então voltou o homem de Deus. Aí ele vê o homem de Deus. Quando ele converte o coração, ele se conecta com Eliseu. Ele é toda a sua comitiva e veio e se colocou diante dele e disse: eis que tenho conhecido em toda a terra que não há Deus senão Israel. Agora pois te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, para que nunca mais ofereça este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E nisso perdoe o Senhor teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom, para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenho que me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor teu servo. E Eliseu disse: vai em paz. E foi. Olha o nível de mudança. De um cara que olhava Israel com desprezo, porque ele era um comandante, ele vencia guerras contra Israel, e quando ele mescla a identidade dele em Deus, ele reconhece que só existe um Deus, o Deus daquele lugar que ele foi tocado, o Deus que ele no coração fez uma aliança, quando ele desceu as águas. Ele pede para levar um pouco de terra, para que ele possa adorar naquele pouquinho de terra, quando ele tiver chance de estar diante de Deus e adorar de verdade. E ele reconhecendo a sua responsabilidade, a sua função, ele fala: disso perdoe meu Deus, quando eu tiver que estar debaixo do meu rei, para adorar na casa do Rimom, daquele demônio desgraçado, mas que ele me perdoe, porque eu não estou fazendo isso de consentimento, mas é porque eu estou debaixo de uma responsabilidade. Ele discerne até uma postura futura dele. Que nível de mergulho foi esse? Não era a lepra da pele, era o coração que estava sendo transformado. Deus transformou Naamã. E é tempo da gente mergulhar em Deus novamente. Crises são poderosas oportunidades de crescimento. A maior batalha desse grande comandante foi a capacidade de superar o desafio de matar o orgulho. Eu me peguei nesses dias fazendo uma retrospectiva da minha vida. 11 de dezembro de 2005, eu fui ungido na sede. E aquele cara que foi ungido na sede, olhou tudo que ele tinha, e mudou completamente o peso das coisas que ele tinha. A carreira promissora, um bom salário, uma boa estrutura, uma boa oportunidade futura de crescimento, sem limites. E aquilo tinha perdido sentido para ele. E tudo que eu tinha naquela dia 11 de dezembro de 2005, era pedir: Deus, guarda o meu coração para que eu possa te servir aquilo que vem à frente. Porto Alegre não é uma igreja, não, Rojari 180, não tinha 30, 25 membros. E aquele cara que desceu aquelas águas ali, passou por muitas lutas, muitas batalhas. E até hoje enfrenta, eu não estou aqui contabilizando nada, mas estou fazendo um comparativo daquele cara, que mergulhou aquelas 7 vezes ali e permitiu Deus tirar. Por que de novo vem essa estrutura? Porque de novo eu tenho que voltar meu coração lá atrás, para lembrar do meu Deus, o que Ele já fez na minha vida. É porque a maior batalha que eu tenho, você tem, é o orgulho, é a justiça própria, são as razões, são as reclamações, são as críticas, a ingratidão, a insatisfação, e nós temos mais do que nós precisamos. Fui eu, Magno Pico, orar no hospital, sábado passado, e eu ainda me recompondo, de madrugada ali. Eu vi a pessoa sofrendo, eu olhava aquela parede que eu não podia entrar, não podia acessar, e olhamos de fora do hospital. Eu sabia quem estava ali dentro. Pessoas que queriam só uma oportunidade de sair. Que elas tenham essa oportunidade em nome de Jesus. E as que forem pedindo e não tiveram.
Hoje você tem uma oportunidade. Naamã foi alvo de uma ressignificação quando ele mergulhou em Deus. Ele mergulhou em Deus. O significado da vida dele mudou. A importância dele era adorar a Deus. Era reconhecer que o lugar que ele foi tocado por Deus era o lugar onde ele encontrou um novo homem. Você se lembra quando Deus te marcou, quando te visitou? Por que isso não está vivo ainda hoje? Porque você negociou, porque você entrou no labirinto, porque a estrutura de pensamento te levou em mergulhos perigosos, não mais na presença de Deus. E sabe o que eu me obriguei a fazer novamente? Colocar alguns louvores antigos, quando eu mergulhava em Deus, e a minha identidade ia sendo transformada a cada dia, para me tornar o guerreiro que Ele me levantou para ser, nessa região. Quando eu reclamava que eu só tinha um cantinho, que era 50, 60 centímetros no corredorzinho do meu quarto, da janela, e um cantinho que eu colocava o meu computador e a impressora, eu deitava ali para buscar Deus. Hoje eu tenho um quarto. Vão me distrair? Nós precisamos conhecer mais do amor do Senhor. E o caminho do amor e do perdão, ele começa com a morte do eu. É até já meio que jargão, né? Mas precisa morrer. E dói demais morrer, gente. Mas é inevitável morrer para acessar esse mergulho profundo na presença de Deus. Quais são os pensamentos que têm dominado você ultimamente? Como eu postei hoje, numa conversa com um amigo, mudança de coração é uma escolha. E conforme você decide, o destino que Deus preparou vai se aproximar ou não. Você que decide. Você que pode mergulhar 7 vezes. Se você não quiser, continua. Continuar dessa forma ou mergulhar? O mergulho aqui, queridos, é obediência resoluta. Obediência à palavra. Tem gente negociando com a palavra há meses já. Não se negocia com a palavra é para obedecer. Milagre está aqui. Poder está aqui. Sabe por que a gente não está vivendo essa dimensão de poder? Falta unidade. O pastor pede uma coisa e a pessoa pensa outra e não quer. E divide altar, divide ministério, divide célula, divide diaconia, divide presbitério. Deixa de experimentar poder. Você que escolhe, e é você que determina a sua vitória pessoal. A maior vitória é pessoal, queridos. E terminar de pé diante de Deus. Terminar como Deus planejou. Não tentando corrigir um caminho e um retorno árduo, mas como Deus determinou o teu fim, na presença dEle honrado. Eu quero que você feche os teus olhos, curve a tua cabeça, você que nos acompanha. Essa palavra se chama mergulhando em Deus. Porque é quando a gente mergulha em Deus, que a nossa identidade muda de verdade. Não é o que eu tenho, o que eu faço, mas quem eu me torno. E o auge da nossa transformação é se tornar filhos. Naamã não tinha força nenhuma, o seu exército, o seu poder, suas habilidades, sua estrutura bélica. Na verdade, ele teve que se despir e mergulhar 7 vezes. Sua reputação, seu nome temido, suas honrarias, suas condecorações, sua força de comando, nada daquilo importava. Ele só precisava se curvar a identidade dele e mesclar com a vontade de Deus. Naamã se tornou um adorador. Você consegue imaginar um guerreiro se tornando um adorador? Foi porque ele conheceu o Deus verdadeiro. Muita gente continuou resistindo. Muita gente está ainda presa numa armadura de reputação, de imagem, de conceitos. Tem pessoas que, pelas suas justificativas, estão presas num labirinto, e hoje Deus quer abrir a porta desse labirinto na sua vida. Mas é você que tem que querer. Mergulhos perigosos que muitos deram nesses últimos meses e que levaram em lugares que não voltaram. Hoje Deus ilumina o teu entendimento através da palavra dele e estende a mão dele para você sair.
E só sai com a confissão, com a humilhação e com a sinceridade de coração. Isso é a essência de segunda livro de Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Levanta a sua mão para Deus agora, se você está preso num labirinto, se você está numa estrutura de orgulho, de pensamento, onde você está, e faça a oração mais simples. Senhor, nessa noite eu reconheço que estava preso em labirintos de pensamentos e mergulhos que eu dei, e resisti à simplicidade do processo da obediência. Como Naamã precisou ouvir pequenas pessoas em volta dele, uma escrava, um servo do profeta, soldados rasos que pediram para ele obedecer. Espírito de Deus, na sensibilidade da tua presença e na beleza do teu poder, convence pessoas aqui agora de mergulhar e mesclar novamente a identidade em Deus, não mais na história, na conquista, no que possuem, no que se tornaram através do ter, não, mas livres disso hoje. Nos ensina a mergulhar em tua presença com a nossa identidade, e pela obediência nos tornarmos quem o Senhor idealizou desde o ventre da nossa mãe. Eu oro neste lugar, Pai, para que as tuas águas inundem a nossa presença agora, águas do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia e perdão, e que isso seja oportunidade de simplesmente nos rendermos. Se você se rende hoje à vontade de Deus e toma uma decisão, com a mão no teu coração, você que está afastado, você que já caminha com Deus, mas encontrou estruturas, você que ouve pela primeira vez, simplesmente coloca a tua mão no teu coração como um sinal que você vai mergulhar, e repita assim, acreditando de toda a tua verdade, que nós vamos orar juntos. Senhor, nessa noite, eu dobro a minha vontade, o meu orgulho, a minha justificativa, minhas expectativas, minha justiça, o meu querer, tudo que envolve o meu eu dobro isso hoje diante de Ti, para que seja feita a Tua vontade, não mais a minha. Perdoa os meus erros, perdoa os meus pecados, restaura a minha identidade em filho, apenas filho, que eu possa depender e viver nas experiências novamente da tua graça, da tua misericórdia, da tua fidelidade e amor. Nessa noite eu escolho mergulhar em Ti, conforme a direção do Espírito. Me direciona as decisões que preciso tomar, o que preciso renunciar, o que eu preciso fazer, os caminhos que eu preciso voltar. Eu dependo de Ti, e de todo o meu coração eu me rendo nessa noite, em nome de Jesus. Pai, eu sei que essa é uma oração necessária para aprendermos a mergulhar. O que eu te peço agora, Espírito Santo, nos ajude e nos ensina a mergulhar, a mesclar a nossa identidade novamente com a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita, agradável. Os Teus pensamentos são pensamentos de paz, os Teus caminhos são caminhos para um fim maravilhoso, mas nós muitas vezes lutamos por causa do egoísmo, da cobiça, da razão e da justiça própria. Nos perdoa, nos guia agora novamente. Eu oro por todos que me acompanham, todos que fazem parte da responsabilidade que eu tenho, Pai, neste lugar, nessa região, para que todos sejam envolvidos nessas águas e possam mesclar seus corações novamente na Tua vontade, e restaurar a identidade, restaurar o propósito e a Tua paz. E eu declaro agora sobre toda a estrutura que havia enfermidade física, emocional e espiritual, a cura em o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda enfermidade que você e eu estávamos vivendo está sendo desmascarada e condenada agora.
anulado todo efeito de enfermidades no nosso meio, na nossa família, nos nossos amados, inclusive daqueles que ainda não conhecem o Senhor. E eu declaro cura agora, que você possa ser alvo da cura agora em nome de Jesus, que os anjos do Senhor trabalhem poderosamente, que o próprio Santo Espírito de Deus venha operar na sua vida, onde você está, onde você ouve essa mensagem, que você comece agora a ser alvo do poder, alvo da interferência maravilhosa, alvo da virtude do Espírito Santo, e todo mal cesse agora em nome de Jesus. Toda sequidão, toda lepra, toda tristeza, toda angústia, toda desconexão seja desfeito agora em nome de Jesus, e toda virtude do Espírito Santo venha sobre nós, sobre este lugar, sobre a sua casa, seu lar, sobre você que acompanha essa mensagem, sobre todos que estão nessa responsabilidade, na autoridade desse ministério, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Uruguai e na Argentina. Eu declaro o renovo do Senhor, eu declaro os anjos trabalhando poderosamente sobre a tua vida, restaurando o teu coração, restaurando a tua missão nessa terra. Receba essa palavra hoje, em o nome de Jesus, amém e amém. Pode aplaudir o Senhor porque Ele é bom. Você que está nos acompanhando e essa é a primeira vez que você ouve a mensagem, ou talvez está afastado de Deus, mas a aliança é tudo que nós temos para viver até o fim, de acordo com a vontade de Deus. E essa aliança começa em Deus, quando Ele envia o seu Filho amado Jesus Cristo, na virtude do Espírito Santo, para que Jesus se revelasse e nos mostrasse o caminho que leva ao Pai. E você pode contemplar todos os detalhes dessa verdade nos livros do Evangelho. Se você crê de todo o teu coração e aceita essa verdade, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo, nos ensinou a respeito do reino, e na cruz do Calvário foi colocado no nosso lugar, porque o pecado nos traria a maldição da morte eterna, mas Jesus se colocou por nós diante de Deus, e assumiu os nossos pecados sobre Ele. Por isso a morte na cruz do Calvário, tão constrangedora, tão sofredora, tão humilhante, para que a gente entenda o que o pecado faz, a gravidade de pecar e de errar contra Deus e a sua palavra. Não te custa nada agora, porque custou tudo para Jesus, apenas você crer e passar a obedecer a palavra de Deus. Isso é um processo de regeneração, que nós todos somos colocados num caminho até o último dia. Se você quer de toda a sua verdade começar um novo caminho, se reconciliar com Deus, com a mão no teu coração onde você está nos acompanhando, repita comigo essa oração, mas crendo em cada palavra que sai dos teus lábios, porque elas são escrituras escritas diante do Senhor, colocadas em uma carta de entrega nas mãos do Altíssimo. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a tua palavra, e eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio a este mundo, e na cruz do Calvário se colocou em meu lugar, para perdão dos meus pecados, para uma nova vida e a vida eterna. Eu reconheço Jesus Cristo de Nazaré, a partir de hoje, como meu único Senhor, meu único Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida eterna. Eu me rendo a Ti, e a partir de hoje sou Teu, em nome de Jesus. Pai querido, todos que fizeram esta oração, todos que colocaram sua vida diante de Ti e se reconciliaram em Tua presença, como Teu servo e ministro, eu peço agora, Pai, cobre-os com a Tua graça, misericórdia e perdão. Que o sangue do Cordeiro Jesus Cristo venha sobre eles, e que a justiça da cruz do Calvário seja aplicada agora. Santo Espírito de Deus, revela o amor do Pai e do Filho no coração de cada um destes que fizeram esta oração. Como igreja, nós os reconhecemos diante de Ti, e pedimos agora que sejam enxertados em Tua presença, e esses nomes sejam escritos no livro da vida eterna, e jamais seja tirado. Que eles possam ver as promessas e a autoridade e a responsabilidade de filhos a partir de hoje. Assim nós os abençoamos e os reconhecemos, em o nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar para encerrar. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu.
Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração com o amor que faz mudar. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração com o amor que faz. Nós oramos essa canção. Mostra quem Tu és, Senhor. Mostra quem Tu és. Enche o nosso coração do Teu amor e muda a nossa vida. Nós nos rendemos a Ti. E nós Te agradecemos, Espírito Santo, por tudo que o Senhor está fazendo. Continua esta obra iniciada hoje. Eu Te peço agora sobre todos que aqui estamos, Pai, e que nos acompanham, um renovo do coração, da identidade. E a partir de hoje um mergulho definitivo em Tua presença. Como servo e ministro do Senhor, eu abençoo cada um debaixo dessa palavra. E eu declaro: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior o que está em mim do que aquele que no mundo está. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a unção, o poder, a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sobre as nossas vidas, e que você mergulhe e experimente mais o poder de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Vai na paz do Senhor. Amém e amém. Louvado seja Deus.